eu vou para a escola, eu vou para a escola, eu vou para a escola, eu vou para a escola. Sempre a cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Olá, crianças! Eu sou a tia Janine e hoje nós vamos falar de amor. Sim, amor que nós temos pela nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos tios. Nós vivemos com muito amor e eles nos amam também. E esse amor continua, mesmo que aconteça alguma coisa. Mesmo se a gente faça alguma coisa errada, alguma coisa feia. O que acontece? A gente pede perdão para eles. Eles nos perdoam de volta e nós continuamos vivendo com muito amor em família. E assim é. Também com Deus, quando a gente faz alguma coisa errada, pede perdão, eles nos perdoam e nos recebem de braços abertos. E é com essa história de família que Jesus trouxe uma mensagem muito importante para nós em forma de parábola. Uma parábola sobre um pai e seus 2 filhos, e esses irmãos e o sentimento que envolvia toda essa família. E a parábola que Jesus nos conta começa assim. Existia um senhor muito rico e ele tinha uma grande fazenda. Ele era pai de 2 meninos, um mais novinho e o outro mais velho. E esses 2 irmãos viviam com ele nessa propriedade enorme, que tinha muitos animais, muitos empregados, muitos servos, muitas pessoas lá com ele, que ele sustentava, que ele dava emprego. E era um lugar muito grande, muito produtivo, muito cheio de coisas, animais, comidas e tudo mais. Certo dia, o filho mais novo, ele falou com o pai que ele não queria mais viver ali. Ele falou que ele queria ir embora, ele queria conhecer o mundo, ver as coisas, fazer as coisas dele e pediu pro pai a parte que ele tinha direito da herança daquele grande terreno. O pai dele ficou muito triste, né? Ele não queria aceitar essa situação, mas acabou aceitando. Então o pai dele dividiu os bens e calculou quanto cabia a herança do filho mais novo. Calculou direitinho, viu a quantidade de coisa que ele tinha, separou o que era do filho e deu pro filho. Aí o filho ficou muito feliz com aquele monte de dinheiro, que ele nunca tinha visto tanto dinheiro na vida dele. Aí ele pegou esse dinheiro todo e foi embora com aquele dinheiro para fazer tudo que ele queria fazer, tudo que ele tinha assim no coração, que ele falava, eu queria ter dinheiro para fazer. Aí ele conseguiu o dinheiro e falou, vou fazer. O pai dele ficou lá com o irmão e o pai dele ficou muito triste porque ele foi embora e ele não sabia o que ia ser do filho, ficou muito, muito triste. Mas ele deixou o filho ir e assim foi. O filho estava se sentindo muito rico e cheio de coisas, cheio de dinheiro. Ele se vestiu de ouro e foi para muitas festas, comprou tudo que ele queria, tudo, até o que ele não precisava, até o que ele nem pensava em ter, sabe? Coisas assim absurdas e grandiosas. E começou a gastar todo aquele dinheiro sem pensar no amanhã. Imagina, foi comprando, e ele pensou, eu tenho tanto dinheiro que isso nunca vai acabar. E começou a comprar cada vez mais. E todas as festas que ele ia, todos os lugares que ele ia, cada vez mais ouro que ele colocava, mais amigos ele atraía. E não eram pessoas boas, não. Eram só pessoas querendo todo o dinheiro e ouro que ele podia ter. Então essas pessoas ficaram bem pertinho dele para ver se conseguiam pegar algum ouro dele também, algum dinheiro, algum presente.
E esses amigos incentivavam ele a gastar cada vez mais. Incentivavam ele a fazer festas, a comprar mais coisas, a viver a vida assim livremente, como ele queria, viajar muito. E o dinheiro vai se acabando, não é verdade? Ainda mais com esses amigos ruins que não abriam os olhos dele, amigos que não ajudavam ele. Então esses amigos puxavam ele cada vez mais para gastar mais dinheiro. E o dinheiro um dia ia acabar desse jeito. E assim foi. O dinheiro foi acabando. Ele teve que ir se despedindo das coisas que ele tinha de ouro. Teve que viver uma vida mais simples. Começou a precisar de dinheiro para os gastos que ele tinha, para as dívidas que só foram crescendo. Mas você pensa, mas ele tinha muitos amigos, eles iam ajudar, né? Não. Lembra que eles não eram pessoas boas? Que eles só estavam interessados no dinheiro dele? Pois é, eles não ajudaram não. Eles foram sumindo, até não sobrar nenhum. E com o passar do tempo, cheio de dívidas, sem dinheiro, para piorar, ainda chegou uma grave crise de fome naquela região. Várias pessoas já estavam passando muitas necessidades, não havia como ele sobreviver se ele não tivesse dinheiro, porque ele ia morrer de fome. E todo o ouro foi embora, crianças, sobrou nada. E aquela região que ele vivia estava passando por uma época de muita fome, muitas pessoas com fome. E ele procurava emprego e não encontrava. E só restou uma cestinha de comida. E ele ficou muito preocupado, porque essa comida ia acabar. Por mais que ele comesse devagarzinho as coisas, ia tudo embora. Uma hora ou outra a comida ia acabar. Ele ia ficar com fome. Então ele foi procurando um emprego. Só que as coisas não estavam fáceis, porque todo mundo estava procurando emprego para não ficar com fome, não era só ele. E a coisa começou a piorar pro lado dele. E além do ouro, a comida também acabou. Não sobrou nada no fundo da panela, nem uma raspinha. E ele estava com muita fome. E não tinha emprego em lugar nenhum, todo lugar que ele procurava, todo emprego que ele procurava não tinha. Eles não queriam ele. E tinha muita gente querendo também. Então eles preferiam outras pessoas que já trabalhavam com isso, tinham mais experiência. E ele não tinha o que fazer. E ele estava com muita fome, porque não tinha mais comida na panelinha dele. Então ele foi caçando. Aquela fome foi apertando, a dor no estômago de fome começou a apertar também. E ele teve que fazer um trabalho que ninguém queria. Era um trabalho que ninguém aceitava naquela época, que eles consideravam uma coisa muito suja. Então, ele aceitou porque ele estava com muita fome, senão ele não aceitava. E sabe que emprego é esse? Ele teve que cuidar dos porquinhos lá no chiqueiro. Mas não era uma porquinha tão fofinha quanto a minha. Não. Eram porquinhos muito sujos que viviam no chiqueiro, na lama. E ele ficou cuidando desses porquinhos. Lá naquela época, naquela região, eles consideravam um trabalho muito sujo cuidar dos porcos. Ninguém queria. Era uma coisa que eles tinham um olhar ruim para isso. Então, ele só aceitou o emprego porque ele tinha muita fome. E os porquinhos eram bem gordinhos, eles se alimentavam muito bem, porque eles queriam que os porquinhos crescessem fortes. E a fome dele não passava, porque o emprego dele não ganhava muito dinheiro, ganhava muito pouquinho.
Então ele olhava para os porquinhos e viu que os porquinhos estavam gordinhos. Ele alimentava os porquinhos com uma substância lá que eles davam para os porquinhos, como se fosse uma ração que a gente dá para os cachorrinhos, sabe? Uma comida específica para os porquinhos. E ele olhou para aquilo e falou: que vontade de comer essa comida do porquinho. Ele pensava assim, e ele pensou: nossa, se eu tô pensando assim, imagina. Ai, lá na casa do meu pai. Aí ele ficou lembrando das coisas que ele via lá na casa do pai dele. Que até os empregados do pai dele comiam muito bem. E eles não precisavam comer a comida dos porquinhos. Então ele ficou lembrando de casa, ficou pensando nisso, que ele chegou ao ponto de querer a comida dos porquinhos. Então ele caiu em si. Ele pensou: se até os empregados do meu pai têm muita comida, por que eu tô aqui? Eu vou voltar para casa. Você acha que ele deveria voltar para casa mesmo? E o pai dele? O que será que o pai dele não ia pensar? Será que o pai dele ia falar: quem mandou gastar todo o dinheiro e mandar ele embora? Será? Mas não foi isso que aconteceu, não. Aconteceu exatamente o contrário, né? Ele foi vindo em direção à casa e o pai dele logo de longe viu que ele estava vindo. E o pai dele olhou para ele. Ele estava todo sujo de porquinho ainda, todo sujo de lama, cheirando a porquinho. O pai dele não se importou com isso, saiu correndo para encontrar o filho. Deu um abraço bem apertado, falou: meu filho, e ficou muito, muito feliz de ver ele de novo. O rapaz, ele ficou todo arrependido, ele estava muito envergonhado pelo que tinha feito e disse que não merecia ser chamado de filho. Mas o pai dele não se importou, ele estava feliz demais com a volta do filho. E chamou todos os empregados, todos os servos da sua fazenda, da sua propriedade, e pediu para que organizassem uma festa de retorno para o filho, de tão feliz que ele estava. E eles fizeram uma festa muito linda, muito colorida, muito grandiosa. Todos os servos ajudaram, todos os empregados do pai ajudaram a montar uma festa muito linda. Mas nem todo mundo estava para a festa, não. Teve gente que não queria festejar. Imagina quem? Quem não estava para a festa era o irmão mais velho. Ele olhou tudo aquilo e falou para o pai: pai, eu que sempre, todos esses anos, sempre estive com o senhor, nunca desobedeci, não ganhei uma festa. E ele ganhou. E ele ficou chateado. Mas o pai dele explicou. Ele disse que o irmão dele voltou para casa. Ele estava morto, voltou à vida, ele estava perdido, foi achado. Isso é um motivo de grande alegria para todos. O filho mais novo gastou tudo que tinha e voltou arrependido para a casa do pai. O filho mais velho ficou, mas ele ficou bravo quando viu o irmão retornando para casa, porque ele não entendeu como funciona o perdão, o que significa perdoar. E assim é com a gente quando oramos para Deus. Deus nos perdoa dos nossos pecados e nos recebe de braços abertos, como aquele pai que recebeu o filho. É como se ele dissesse: venha, meu filho, estou de braços abertos para te receber. Deus se alegra muito quando um perdido retorna. Nós devemos ficar muito felizes em receber as pessoas arrependidas de volta para o nosso meio, para a nossa igreja. Devemos alegrar também e não ser como aquele irmão. Quando nós erramos, devemos pedir perdão para os nossos pais, para quem nós ofendemos ou fizemos alguma coisa de mal, e também orar para que Deus nos perdoe. Ele nos perdoa, nos recebe de volta com muita alegria. E assim devem ser nossas orações. Devemos sempre pedir perdão aos nossos pecados. Agora nós vamos orar juntos.
Meu Senhor, perdoa-me dos meus pecados, me ensina a reconhecer quando preciso pedir perdão, me ensina a perdoar também os meus irmãos. Senhor, obrigada por todo o amor e por receber de volta de braços abertos. Em nome de Jesus, amém.